nós não tem um filho, uma filha, uma criança na família, na vizinhança, que fica o dia inteiro na frente da tela do televisor, na tela do celular? Pois é bom que você saiba que essa criança está com a sua criatividade completamente comprometida. Quem vai falar sobre esse assunto hoje no Decote é o Bruno Andrade. O Bruno é professor de exatas e é consultor em organização pessoal. Bruno, que delícia, que prazer ter você com a gente hoje. Prazer meu. Você é um professor de exatas, é um professor ligado à pedagogia Waldorf, né? E traz pra gente esse olhar que preocupa muito o mundo hoje, né? Os pais, nós estamos preocupados. Quem não tem uma criança na família que perde o dia na frente de um celular? O que a gente faz com essa situação? Na verdade é uma situação delicada porque hoje a tecnologia está muito dentro das nossas vidas e virou um subterfúgio, virou alguma coisa, quase que uma ferramenta para que as crianças não deem tanto trabalho. Então, os pais o dia todo se matando para ganhar o dinheiro realmente, para ganhar o recurso para poder sustentar a criança e quando chegam em casa não dão conta de interagir com essa criança, né? Então acabam delegando ela um pouco mais para o eletrônico. Isso quando a gente não está falando de colocar até o eletrônico dentro dos métodos de aprendizado nas escolas. A gente pode falar desses dois aspectos, né? Dentro de casa como recurso para que a criança fique mais quieta e incomodando menos, e na escola como recurso quando o professor ele não tem tanto trabalho para preparar aquela aula, é muito mais simples ele repetir uma aula que já está pronta, né? Então o meio eletrônico também vem ajudar essa parte, ajudar o professor, mas prestar um desserviço, na verdade, para os alunos. A gente vê, por exemplo, eu presenciei recentemente, uns dias atrás, uma mãe falando orgulhosa, né, que a criança dela, um menino de 2 anos, já pulava os anúncios, né, dos joguinhos e já sabe completamente manobrar com o dedinho ali para entrar num gamezinho. Como eu já vi também pesquisas de que muitas crianças, inclusive nos Estados Unidos, não sabem folhear uma revista, não têm o hábito de folhear um livro, folhear uma revista. Nesse aspecto, fica em xeque a questão da criatividade. Onde começa o comprometimento com a criatividade? Vamos pensar no seguinte, na formação da imagem individual. Cada um forma a sua imagem. Então, a partir do momento que uma criança ouve uma história, através de um adulto contando uma história, pode ser em casa, pode ser o adulto lendo um livro ou uma professora contando história para as crianças é que vão formar suas próprias imagens. No máximo, elas vão ver os gestos da professora fazendo a caixa quadrada ou retangular e dizendo também que os pássaros formaram uma grande roda na floresta. Então, os gestos da professora já podem desenhar imagens que a criança acaba completando com a sua criatividade. Quando essa narrativa ou essa história vem pronta numa tela ou numa figura, ela já não tem mais a possibilidade de criar, porque já está pronto. Então, quando a criança recebe isso pronto, a criatividade fica um pouco prejudicada ao longo da vida dela. E quanto mais pronto ela recebe, mais pronto ela quer receber. Isso a gente está falando de uma criança que ainda não sabe ler. Agora, o mesmo acontece quando uma criança lê e ela entra no mundo da leitura. Quando uma criança aprende a ler, é como se você libertasse ela. Então todos os letreiros, todos os livros, todos os gibis, as revistas, ela agora tem acesso a isso, ela pode ler. E é uma grande alegria, né, para a criança. Exatamente, e quando ela consegue ler e através da sua própria leitura formar as próprias imagens, isso é um processo criativo poderosíssimo. Então quando ela forma imagens através de algo que ela ouve, é algo, mas quando ela forma imagens através da própria voz dela que ela ouve, na leitura e na cadência das palavras, isso é um processo assim único. E que é totalmente tirado da criança ou do adulto ou do adolescente quando nós estamos diante de uma tela com imagens prontas, sequenciadas em uma velocidade às vezes mais rápido que nosso pensamento consegue processar. Porque você afirma, não é, que até os 14 anos especificamente seria muito prejudicial o uso abusivo da tecnologia? Na verdade, a gente pode entender que, como eu venho da pedagogia Waldorf, e aí é nisso que eu me baseio, né, é isso que eu aplico e que eu vejo resultados, né,
sendo ex-aluno de uma escola Waldorf, sendo professor numa escola Waldorf e tendo os filhos na escola Waldorf. Então, é dessa experiência que eu posso falar e desses estudos, dessas conclusões que a gente tira na prática, né? Que a cada 7 anos ocorrem mudanças bem significativas na vida de um ser humano e eu lido com a faixa etária, ali nós lidamos do 0 até os 21, mais ou menos, que é a idade escolar das crianças, ou até o meio, o finzinho da faculdade aí. Então, até os 7 anos temos que apresentar um mundo do bom, da bondade, então a criança tem que conhecer o mundo pelo viés da bondade, dos 7 aos 14 pelo viés da beleza e dos 14 ao 21 pelo viés da verdade. Então, a tecnologia, ela entra com um pouco de muito verdadeiro, que seria dos 14 em diante. Então, a tecnologia tem pouco filtro para isso. Esse seria o primeiro ponto. O outro ponto é que até os 14 anos, vamos colocar até os 14 anos, desde o nascimento até os 14 anos, a cada ano antes dos 14, nós temos a criatividade mais plástica e mais informação. Então, quanto mais você pega em tenra idade e começa a bloquear a criatividade com coisas prontas, menos ela vai ser capaz de criar na vida como jovem adulto, ou como adulto, ou até como... Tá certo. Bruno, você está dizendo isso porque você tem conhecimento, você estuda, você é um estudioso e coloca na prática, da sua vida prática, toda essa teoria. O que a gente faz com esses pais que não têm a menor informação sobre isso e dão uma verdadeira enxurrada de tecnologia para suas crianças? Na verdade, os pais têm que decidir se eles querem proteger os filhos deles na tecnologia ou da tecnologia. Se eles querem proteger da tecnologia em tenra idade, basta não ter. Mas é fácil falar, então você vai tirar todo o eletrônico do seu filho, toda a tela do seu filho. E aí, o que eu vou fazer com ele? Se eu tenho que trabalhar e se durante 2 horas eu tenho que deixar ele na frente da tela. Então, vamos dosar quanto tempo por dia e o que fica olhando. Disciplina. Disciplina do ponto de vista de, primeiro, estar consciente do que seu filho está vendo. E outro, quanto tempo do dia, da semana, o seu filho passa vendo. Porque, na verdade, as crianças estão com falta de brincar, de interagir com o mundo. E eu falo para vocês, brinquem com seus filhos enquanto eles querem brincar com você. E brinquem quando eles ainda sabem brincar. Mas eles têm que querer brincar, eles têm que saber brincar. Porque hoje em dia, o adulto dá a tecnologia para a criança para que ela fique distraída e a criança começa a entender que a tecnologia é para quando ela está entediada. Então, você pega muitas crianças que estão em casa à tarde, numa tarde de sol, moram no condomínio, tem árvore para subir, tem bicicleta para andar e estão sentadas no sofá pedindo para ver televisão porque dizem que não tem nada para fazer. Poxa vida, quanto livro, pega a bicicleta, né? Exatamente, vai ler, vai brincar, vai desenhar, vai subir na árvore, vai andar de skate, de patinete. Então, o adulto tem que fomentar isso. Eu vi uma charge, esses dias tinha uma mãe com um filho sentada no banco de uma praça com o seu celular e o filho dela com um tablet na mão. E ao lado, no banco do lado, tinha uma mãe lendo e ao lado dela o filho lendo. E a mãe do tablet perguntava para a mãe do livro, falava, como é que você faz seu filho ler? Os filhos são exatamente o espelho. Nós somos exatamente o espelho dos nossos filhos. A gente tem que começar a fazer essa leitura de quanto, principalmente os nossos filhos, mostram o que a gente tem. Então, se seu filho está entediado, talvez você também esteja. Gente, né? Cuidado, vamos cuidar disso, Bruno, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela tua participação no Decote. Está dado o recado para você aí que precisa tomar cuidado com a sua criança, não é? Olha, gente, o Decote volta na próxima semana com outros assuntos, mas curta esse vídeo, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o nosso sininho. Siga o Decote nas redes sociais. Até a próxima!